Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista. Em parceria com o EPC, nós mantemos esse quadro quinzenal, Conexão EPC, onde nós tratamos de assuntos que nos são dirigidos, questionados aí pelos interessados em psicanálise em geral. E o tema que eu vou trabalhar hoje é um tema que mais uma vez se apresenta na pauta aí, dos assuntos cotidianos, que é a questão de a quem interessa desqualificar a psicanálise. Esse tema não é novidade para quem acompanha um pouco da história da psicanálise, não é? A reincidência desse tema, a reincidência dessas tentativas, né, constantes de ataque à psicanálise, o que não é exclusividade da psicanálise. Não é? De modo geral, a história do pensamento é marcada, digamos, por antagonismos, não é? Por discussões, e, em certa medida, isso faz parte do próprio movimento do pensar, né? Do próprio movimento de uma construção discursiva, de uma construção na própria ciência, de modo geral, e na psicanálise não seria diferente. O que ocorre é que a psicanálise ela é seguidamente atacada, né? Seguidamente, digamos, de certa forma, referenciada, né? Como uma prática, né? Que não teria um apoio, que não teria um suporte científico. Né? Me parece que essa é uma questão reincidente. E muito se fala sobre isso, né? Nós tivemos aí recentemente mais uma vez uma ocorrência nessa natureza, e vários colegas já falaram nas mídias sociais a respeito disso. Eu não vou ficar repetindo o que já foi dito, né? Sobre todas as questões que são motivos aí frequentes de ataques e que não possuem respaldo, ou que já foram contestadas várias vezes, né, até mesmo em debates ao vivo. Mas essa pergunta que eu estou propondo é justamente um passo a mais em relação a isso. A quem interessa desqualificar a psicanálise? Por que a psicanálise é um alvo de ataques? A gente pode pensar em duas questões básicas, não é? E bem horizontalizadas nesse sentido, que é a questão da reserva de mercado, né, e a questão das indústrias, dos setores industriais de modo geral, da indústria do medicamento, etc. e tal. Mas eu acho que isso limita um pouco a nossa perspectiva de abordagem do assunto. Por quê? Porque os discursos, de modo geral, eles criam um laço social. Né? Eu poderia ampliar aqui, não vou ficar apenas na questão dos 4 discursos do Lacan, tal como ele colocou, mas a gente pode dizer que o discurso ideológico, né, que o discurso segmentado de uma determinada área, setor ou forma de pensar, não é? Que ele marca a questão de construção e edificação do laço social. E com isso também marca a questão de uma manutenção de um modo operatório, de um modo de pensar, etc. E tal. A psicanálise é uma ética, né, tal como Lacan coloca, uma ética que visa a questão, né, do encontro a uma estrutura faltante do desejo. Portanto, é uma ética do fazer pensar, não é? É uma ética que tem, na associação livre, uma forma, digamos, de entrega de material interpretativo, mas essa interpretação, ela parte, antes de tudo, pela própria condição, né, de analisante. Então, de um modo ou de outro, a psicanálise, e eu faço questão de insistir nisso, a psicanálise ela é uma abordagem que tem uma preocupação essencial com a autonomia e não com uma imposição, uma proposição ou algo de ordem enunciativa, ou seja, a psicanálise autonomiza de modo geral, ou pelo menos essa é a finalidade dela, né? Então, a autonomização ela é antípoda ao discurso, ela representa uma antítese ao discurso, né? Porque se o discurso justamente condiciona, mantém, né, cria um estado de subserviência, um estado de certa forma, de servidão, não é? Sustentá-lo é interessante, né? Mas interessante não apenas para a indústria de modo geral, mas para os discursos, né? Para o discurso acadêmico, para o discurso da ciência de modo geral, não é? Para a manutenção ou vinculação da psicanálise, que por, digamos, uma construção histórico-teórica, não é? Sempre primou por essa independência, sempre primou por essa autonomia, sempre primou por um olhar crítico acerca da própria crítica, digamos assim, não é? Vinculá-la com aspectos políticos, vinculá-la com aspectos ideológicos, vinculá-la com discursos de outras ordens da esfera social, religiosa, etc. e tal,
é, mais uma vez, uma tentativa, né, de se assenhorar do discurso psicanalítico, né, de criar, portanto, uma espécie de laço hegemônico, né, da psicanálise com outros setores, e como isso é, do ponto de vista da transmissão da psicanálise e da questão da intenção na própria clínica, intenção com S, impossível, né, a saída mais óbvia para qualquer discurso que propõe autonomia é justamente de desmerecê-lo, de desqualificá-lo. A gente pode analisar, por exemplo, uma premissa que é colocada constantemente da pseudociência, né? A psicanálise enquanto pseudociência e outras artes também. Interessante esse uso do pseudo, né? O que já induz uma propositura charlatã, né? Que já induz uma propositura, portanto, digamos, não apenas metacientífica ou paracientífica, mas também de uma propositura sustentada em crendices, em superstições ou em formas de apropriação folclórica ou esotérica, esotérica que eu estou me referindo no sentido ruim da palavra, né? E colocando, portanto, a ideia de que a cientificidade, estrito sensu, tal como é proposta ali, né, por vários pensadores, que ela se autossustenta, né? Isso é uma contradição com a própria ideia de ciência, né? A própria ideia de ciência, ela propõe justamente os movimentos, né, gerenciais no sentido da discussão de premissas que são dadas como certas e irrefutáveis, né? E disse então que a psicanálise partiria da irrefutabilidade, né? Fazendo, portanto, a isso um ataque a essa própria constituição da ideia de psicanálise, né? Porque a gente sabe na prática a psicanálise, para qualquer praticante de psicanálise, se eu posso dizer assim, para qualquer pessoa que analisa ou está no processo de análise, né, resta bem evidente o quanto desse discurso é um discurso enclausurador, né? Qualquer vínculo da psicanálise com qualquer coisa, né, com qualquer forma de tentativa de concretude ou direcionamento é antipsicanalítica. A psicanálise por essência não tem proprietários. A psicanálise por essência não tem um exercício de maestria sobre ela. A psicanálise por si só, ela não se propõe a nada além de uma estrutura, de um pensamento ético quanto à questão do desejo, né? E não de proposituras moralizantes, condicionantes, restritivas, castratórias, não é? Isso é o oposto da psicanálise, não é? Então eu recomendo a vocês ali, por exemplo, a propositura de um texto-chave que é o Seminário 17 do Lacan, o avesso da psicanálise, quando ele fala dos 4 discursos, né, para que a gente possa entender um pouco mais do que significa isso, né? O que significa o discurso do mestre, o discurso universitário, o que significa o discurso do capitalista, que é algo que ele falou uma vez só, derivado do discurso da maestria, né? Para que a gente possa entender quais são as reais questões de, muitas vezes, eu estou apresentando isso não apenas do ponto de vista das pessoas ou dos grupos ou dos segmentos que teoricamente estão fora da psicanálise, mas também de segmentos que estão dentro da psicanálise, né? Se apresentando, portanto, como detentores, né, de uma univocidade do saber, detentores de uma irrefutabilidade do saber, o que, mais uma vez, insisto, é totalmente anti-psicanálise ou antipsicanalítico, ok? Um grande abraço para vocês, espero que você tenha gostado desse vídeo, nos vemos daqui 15 dias com mais um vídeo do Conexão EPC. Até lá!